Olá, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Essa é a turma do Manhã CD, aula de gravação, a gravação da prova, né, da AV1. Vou gravar essa aula, turma, para como as provas são diferentes, aí eu vou gravar essa aula para quem não puder assistir depois. Show, vamos lá, ver quem está aqui. Oi, Renata, bom dia. Oi, Raimunda, bom dia. Oi, Maísa, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Tenham descansado no feriado. Eu tô ótimo, graças a Deus. Só o sono meio perturbado. Oi, Giovana, bom dia. É só o sono meio perturbado, né? Por causa do feriado que a gente apronta. Aí fica tudo doido, né? Ontem mesmo, 6 horas da noite, 18 horas, eu morrendo de sono. Eu disse, minha nossa, o que é que eu vou fazer? Vou dormir, né? Aí eu me forcei a acordar umas 8 horas da noite, mas aí fica tudo perturbado. Fala, Raquel, bom dia. Pois é, foi bom, né, o feriadinho, mas que a gente não esqueça o sentido dos feriados, né? Porque aqui no Brasil a gente tem muita cultura muito de não saber qual é o feriado, né? E o feriado ele tem o sentido da gente refletir, pensar sobre alguma coisa, que no caso do passado foram os nossos mortos, né? Pensar aí nos quase 160 mil mortos pela Covid aqui no Brasil, enfim, a gente pensar sobre a questão da eternidade ou não da alma, né? O que é esse plano, se a gente está aqui. Essas perguntas que a filosofia faz e que ninguém nunca respondeu. E vocês descansaram? Deu aí para dar uma desacelerada? Acho que deu, né? Porque para mim foi feriado sexta, porque na sexta eu foi o dia do servidor público foi quarta, ao Tribunal de Justiça botou para sexta. E foi feriado de segunda, né? Então na sexta mesmo eu já viajei e aí fiquei relaxando. A Giovana botou a matéria em dia. Feriado estudando. Certíssima, Giovana. Só quem ganha é você. Eu, na minha época, também não tinha negócio de feriado, férias, sábado e Natal, não. Eu estudava de domingo a domingo e dava certo. Hoje eu consigo, né? Hoje eu consigo estudar quando eu preciso estudar, ou quero estudar, trabalhar quando eu quero trabalhar, ou preciso trabalhar, mas não preciso mais ficar nessa loucura, né? Porque eu já passei por isso. E eu só digo uma coisa para todos vocês: vale super a pena. Você ser independente, você, com o estudo mesmo, buscar a sua ascensão profissional, sua independência financeira, né? Eu sei quando a gente é mais novo, e talvez a maioria de vocês sejam mais novos, é o que a gente almeja muito, né? A nossa independência financeira, às vezes sair da casa dos pais, tal. Eu estudei intensamente, mas também muito cedo, graças a Deus, consegui. Com 23 anos, eu já falei para vocês, né? Eu passei no concurso da Unifor, da FIC, aí virei professor e advogava. Aí também, com essa idade, eu fiz o concurso para o Tribunal de Justiça, também fui chamado um ano depois, a gente demorou a ser chamado. Enfim, aí foi tudo bem, graças a Deus, tudo caminhando. Hoje só relax. Show de bola. Pois é isso, turma. Hoje o que é que a gente vai fazer, né? Graças a Deus vocês estão bem, que coisa boa saber que vocês estão bem. Hoje a gente vai corrigir a nossa prova. Espero que vocês tenham gostado da prova. Eu ainda não lancei as notas, eu lanço as notas depois dessa aula. Porque pode ser que tenha alguma questão que ficou mal elaborada, que ficou confusa, que não tinha resposta, e aí eu anulo e anulo para todo mundo, de maneira que eu não vá ter um retrabalho, né? De lançar e depois lançar novamente. Só lembrando, a V2 da gente valeu 8 pontos, a prova em si, e cada atividade valeu 1,5 ponto. Então foram duas atividades, dá 3 pontos, mais os 8 pontos da prova, você tem direito aí a um pontinho extra, que eu sempre gosto de dar esse ponto extra, que às vezes a galera não aceita tirar menos do que 10, né? Acho engraçado. Mas, enfim, eu ia começar a falar de criação, mas não vou entrar nesse mérito, não agora. É porque filosofia sempre é algo muito bom, né? De você conversar, de você discutir. Enfim, esse final de semana, eu fui para casa de praia dos meus pais, aí chamei uns amigos para ir comigo e tal, aí tá hora a gente começou a refletir sobre a vida em si, né? E a gente chegou à conclusão não, né? Mas assim, você pensar bem, frente à magnitude do universo, frente à dimensão da Via Láctea, o que a gente faz aqui é nada, né? Então às vezes a gente fica estressado, quer mudar alguma coisa, quer isso, quer aquilo outro, mas quando você vê, nós somos do tamanho do coronavírus quando comparado ao universo todo, e eu ainda estou sendo muito generoso, né? Ou seja, nosso movimento todo
em prol da raiva não é uma coisa muito boa. Mas é só pra gente discutir, né? A Giovana tá rindo, né? A Giovana já tá imaginando. O professor Tarra era doidão quando ele tava discutindo isso. Ô, comédia. Vamos pra frente, turma. Então, deixa eu ver como é que ficaram as notas de vocês. Peraí que eu vou dar um... Vou dizer qual ficou a média da sala. Antes da gente começar a discutir, tá bom? Deixa eu ver aqui. Calma, pronto. Turma, nossa, de 0 a 8, né, ficou 4,62 a média da turma. 4,62. Deixa eu ver aqui em termos percentuais. 4,62 dividido por 8. A média da turma ficou 57,75%, se for comparar de zero o aproveitamento, né, 57%. Eu acho que a gente poderia ter melhor, né? Então, eu acho que a gente poderia rever o que deu errado aí no percurso, se estão assistindo a aula mesmo, se estão estudando mesmo, porque vocês sabem, né? Aqui é filosofia, aí o aluno diz, filosofia, uma paia, uma besteira. Aí vai, se confia, mas vocês veem que aqui tem muito conteúdo, né, turma? Muito mesmo. E eu vou fazer a prova com vocês agora, mas não, dificilmente tem alguma questão que eu não abordei em sala ou que não foi abordada no GED, né? Eu sempre coloco questões dos monitores para que os monitores sempre resolvem boa parte da prova no GED. Então, talvez falte vocês comparecerem lá, né? Mas, enfim, vamos para frente. Eu vou compartilhar minha tela. A aula de hoje é só para a gente corrigir a prova. Se vocês tiverem, turma, alguma dúvida, é só ligar o microfone e falar comigo, ou então só escrever aqui no chat. A Renata tá falando assim, professor, eu estudei a metade da prova, eu saí falando que tinha sido ótimo, inclusive, depois achar as questões confusas. Pronto, Renata, o que for confuso aqui, a gente conversa e, se for o caso, anula. Tranquilo? Mas, assim, uma coisa que eu tenho para te dizer é que todas as questões, sem sombra de dúvida, foram faladas em sala de aula. Todas as questões, ou foram resolvidas no GED, né? Aqui, deixa eu pegar esse aqui. Mas, enfim, vai dando certo. Vamos lá, turma. Primeira questão, tá? Se você quiser acompanhar pela sua prova está no AVA, como você sabe, só que as questões vão seguir outra ordem, tá? Porque o AVA embaralha. Então, a primeira questão, feita pela Manuzinha, nossa querida monitora. Diz assim, ó, a filosofia pré-socrática apresenta 4 grandes escolas. As escolas pré-socráticas são assim designadas para indicar aquele pensamento cuja preocupação central e cuja investigação principal era a physis. São escolas de cosmologia ou de física. Marca a opção que indica os filósofos que fazem parte da escola jônica. E aqui, turma, a escola jônica, que foi a primeira que a gente estudou, né? Ela tem 4. Isso aqui eu falei muito para vocês e caiu até na questão passada, na V1, questão parecida com essa. E a escola jônica eu conversei muito com vocês, que foi a primeira das 4 escolas que a gente trabalhou, e até eu fiquei dizendo o tempo todo, galera, colocaram Heráclito como se ele não fizesse parte da escola jônica, mas Heráclito faz parte da escola jônica. Lembra que a gente conversou muito sobre isso? Aqui só vai ter uma resposta, que é exatamente o que está no slide de vocês, que é Heráclito, Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes. Heráclito de Éfeso, porque ele nasceu em Éfeso, e essa galera aqui tudo é de Mileto, Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Pitágoras é da pitagórica, não entra, assim, a única que vai estar correta mesmo aqui é a C de casa. Heráclito, Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Essa aqui eu acho que não tem nem como ter dúvida, porque tá no slide. Tem um slide lá, tem um dos slides que a gente mais falou, né, aquele passado de Pernambuco, tem lá um slide com o resumo de todos os filósofos da escola. Acho que você dá uma olhadinha lá. Vamos lá. Segunda questão. A segunda é sobre Aristóteles. Aristóteles conseguiu fundir filosofia, ciência, teoria e prática. Realmente o cara foi um filósofo, foi um grande cientista que fez a categorização da biologia, por exemplo, foi estudada, que foi usada por mais de 1000 anos. Filósofo, você não tem nem dúvida, né, que ele foi. Ele gostava muito da teoria e o grande mérito, um dos grandes méritos de Aristóteles para a filosofia foi ter trazido para a filosofia uma questão mais prática, mais empírica, né? Lembra que a gente falou de empirismo, que vem de experimentação?
vem muito de Aristóteles. Então, Aristóteles conseguiu fundir a filosofia mais ciência, teoria mais prática. Refutava as ideias de Platão sobre o conhecimento ser inato. Para ele, todo conhecimento vem da experiência humana. E a gente falou, né? Tem o racionalismo e o empirismo. O racionalismo são aquelas pessoas que acham, como Platão, que o conhecimento é inato, o conhecimento já está na nossa alma. E o empirismo, ele vem das experimentações, né? Para Aristóteles, nós somos uma folha em branco. Nós somos uma folha em branco, a gente nasce e vai começando a preencher essa folha em branco, né? Então ele refutou as ideias de Platão sobre o conhecimento inato. Para ele, todo conhecimento vem da experiência humana, para Platão, todo conhecimento é inato. Até, turma, se você assistiu aulas de Aristóteles, eu falo para vocês do quadro de Rafael Sanzio, aí no centro, o quadro de Rafael Sanzio, ele está até no Museu do Vaticano, incrível, quando você for tiver a oportunidade, né, de ir ao Vaticano, não deixe de visitar o Museu do Vaticano, é enorme, onde tem a Capela Sistina, e aí é onde tem também, além de milhares de obras de arte incríveis, tem a de Rafael Sanzio, que é exatamente essa. E aí, no centro dessa obra, chamada Academia de Atenas, está Platão e está Aristóteles, Platão apontando para cima, dizendo que o mundo verdadeiro é o mundo das ideias, o mundo inteligível, e está Aristóteles assim, dizendo assim, ó, tem nada nesse negócio de outro mundo, a gente só tem esse mundo que é esse. Então, nessa questão ele quer a correta, né? Assinar a opção correta. Escolha uma. Para Aristóteles, não existe dualismo, o mundo sensível e o mundo inteligível, pois lá existe uma forma perfeita do homem. Teria que existir uma forma da forma ad infinito. Então, para Aristóteles, não existe o dualismo entre o mundo sensível e o mundo inteligível, pois se lá existe uma forma perfeita do homem, teria que existir a forma da forma. Pessoal, isso aqui está correto. Vê se tem aqui. Está correto. Para Aristóteles, não existe o dualismo entre o mundo sensível e foi dado como errado. Foi como errado. Pois é, professor. Também fiquei na dúvida, porque eu marquei essa daí quando fui ver na correção, estava dando incorreta. Pois quem marcou essa, turma, pode colocar que está correta, tá? Pode botar um ponto a mais, certo? Anotem aí. Vou anotar aqui para eu também lembrar de colocar. Aristóteles conseguiu fundir. Deixa eu só anotar aqui, turma. Essa aqui está correta. Porque para ele, é assim, ele diz, Platão, não tem o menor sentido que você está falando, porque se você acha que tem um mundo sensível, tem um mundo que tem outro mundo, que é a cópia perfeita desse mundo, é provável que exista o mundo do mundo. Ou seja, cadê o mundo do mundo? Então, se eu, Sidney, sou a cópia imperfeita da minha cópia perfeita que está em outro mundo, nesse outro mundo tem que ter uma cópia minha em outro mundo, assim, há de infinito. Então, essa aqui está correta, viu, turma? Esse aqui eu não estou nem em dúvida de que vocês, quem marcou, vai ganhar o ponto. B. Assim como Sócrates, ao se espalhar um sentimento antimacedônico e querer ele morto, Aristóteles optou por não fugir. Na verdade, realmente se espalhou um sentimento antimacedônico e ele saiu da Grécia, muito embora ele fosse grego, mas como ele foi professor de Alexandre o Grande, ele saiu da Grécia e pouco tempo depois ele morreu. Então ele fugiu. C. Aristóteles era idealista e acreditava que o desenvolvimento espiritual depende de uma disposição inata, hábito de ensino, o homem muda conforme a idade. Na verdade, não. Ele não tinha essa questão do idealista, do mundo das ideias. Ele não falava dessa questão como Platão falava. Você está errada. E a D não foi o sucessor de Platão, pois tinha um desejo de criar a sua própria academia. Na verdade, ele não foi o sucessor de Platão, porque não escolheram ele o sucessor de Platão, porque assim ele queria. Quando ele não foi chamado, turma, para ser, né, aí foi onde ele disse, pois tá bom, eu vou sair daqui e vou fundar a minha própria academia. Turma, a resposta correta dessa questão é a A de avião, ok? É a A de avião, não tem outra resposta correta. Aqui o gabarito ficou errado, não sei se eu preenchi na hora, mas enfim, o importante é que quem marcou a A vai ter um ponto a mais, tá? Pode anotar aí, para depois você conferir. Talvez não mude no AVA, tá bom? Mas na sua nota, quando eu for lançar, vai mudar. Porque eu acho que quando eu mudo no AVA, ele não muda automaticamente para vocês. Mas pode ter certeza que quem marcou a A vai ter a pontuação. Show. Terceira, questão da Manuzinha. O helenismo é um período da história da filosofia que caracteriza pela... Turma, te viu, né, que a filosofia tem 4 períodos. O primeiro período é o... Professor, Oi, pode falar.
Com Claro. licença. O último item, eu não entendi. O último item da segunda questão, eu não entendi porque que tá O D errado. de dado, esse aqui, É, pronto. Aqui está dizendo assim, ó, que o fato dele não ter sido o sucessor de Platão foi porque ele tinha um desejo de fundar a própria academia. E na verdade não. Ele queria ter sido o sucessor de Platão. Até que quando Platão morreu, ninguém escolheu ele para ser o sucessor, teve uma votação e foi escolhida outra pessoa, e só então ele pensou, tá bom, pois então eu vou fundar a minha própria escola. Aqui é como se ele não tivesse sido o sucessor por conta do desejo dele de fundar o Liceu. Na verdade, ele só resolveu fundar o Liceu quando ele não foi escolhido o sucessor de Platão. Deu para entender? entendi, professor, entendi. Obrigada. Nada, meu prazer. Entendeu mesmo, né? Hã? Tu entendeu Como mesmo, é? né? Ou não? Entendi, entendi. Pronto, show. É só para você pensar que, assim, não... É como se ele tivesse dito assim, Platão morreu, agora eu vou fundar a minha academia. Não, Platão morreu, ele queria, ele esperou ser o sucessor de Platão, só que não elegeram ele, elegeram uma outra pessoa. Aí Uhum. ele disse, pois não vou ficar aqui. Aí foi e mudou a dele. Entendeu? Por isso que o D tá errado. Só tem uma Entendi. resposta, que é a de avião. Show? Obrigada. Nada, meu prazer. Turma, quiserem falar, tá? Pode escrever, deixa eu ver se alguém escrever. Pronto, turma. Pronto, Nicole, se é a única que você errou, pode ficar tranquila, porque a resposta correta é A, eu devo ter marcado errado. Pronto, Renata, pronto. A questão aqui é A, né? Acho que ficou mais claro agora. Show. Então vamos lá, questão da Manuzinha. Turma, boa parte dessas questões são resolvidas no GED, tá? Então não deixem de ir ao GED. Aí, turma, o helenismo, a gente viu que a filosofia ela tem 4 períodos, né? O primeiro período é o período da filosofia da antiguidade, o segundo período da filosofia cristã, o medieval, que a gente vai começar na próxima aula, depois a moderna e a contemporânea. Aí, dentro da filosofia da antiguidade, tem 4 principais escolas, né? E a última delas, quais são as principais, né? A pré-socrática, o cosmológica, aí o período socrático antropológico, o sistemático e o helenístico. Então, ele está te perguntando do período helenístico. O período helenístico, pessoal, foi um período de invasão, né, da Macedônia na Grécia, e os gregos pararam, não tiveram mais a possibilidade de discutir política, de discutir moral, ética, de discutir as questões, porque a política, tudo que eles discutiam era que Alexandre falava. Alexandre era um imperador, ele não perguntava a opinião da galera. Enfim, aí surgiu o período de que o principal centro das discussões foi a questão da ataraxia, né, da busca da paz de espírito. Talvez tenha sido uma época de muita tristeza para a Grécia, porque eles sempre foram considerados muito cidadãos do mundo, eles sempre foram considerados extremamente para frente, democráticos, eles gostavam muito disso e agora eles não podiam mais discutir essas questões. E aí eles foram discutir como achar a paz espiritual. E aí, nessa época, tinham 4 escolas, né? E a filosofia dessas 4 escolas, uma delas é o estoicismo, que é chamado também de filosofia da coragem. Se você assistiu a aula, né? Provavelmente é uma aula que transforma muita gente. Eu gosto muito da aula da filosofia helenística. Na filosofia helenística, o estoicismo, que é uma dessas 4 escolas, ele trouxe, pessoal, uma influência tão grande que até hoje esses livros de autoajuda, que são os mais vendidos, né? Que mexeu no meu queixo, a filosofia de Harvard, a felicidade em Harvard, enfim, esses livros, eles são muito baseados na filosofia estoica. Então a Manuzinha perguntou assim, ó, o helenismo é um período da história da filosofia que se caracteriza pela, escolha uma, importância que confere à lógica, à ética e à estética como investigação necessárias para se alcançar a satisfação individual ou felicidade. Será que é muito, pessoal, isso, a estética? Será que eles estavam se preocupando com o corpo? Porque, se você pensar, o cinismo de Diógenes diz que é para fugir da sociedade, né? O estoicismo, ele vai dizer que é a filosofia da coragem, né? Que é você ter que ter coragem de aceitar o que você não pode mudar e de mudar o que você pode, né? Então, não é muito essa vibe aí, não. B, a centralidade que atribui à ética e meio significativo à teorização sobre a natureza em um momento de crescente desagregação da polis grega. Essa turma, ela está correta, principalmente pelo fato de a polis grega, né, ela já não estava muito... a polis grega ela já não estava muito coesa, não tinha mais aquela polis que eles entendiam, né, da democracia, da ágora, da discussão em praça pública.
Então, essa aqui até agora me parece a mais correta. E a Manu provavelmente resolveu essa questão no GED. Exclusividade que dá a dimensão prática da filosofia, em contraposição à dimensão investigativa das filosofias platônicas e aristotélicas. Turma, na verdade, não tem a exclusividade da dimensão prática à filosofia, não, tá? A gente sempre conversa de que o que a gente conversa sobre os períodos é o que predominou no período. Não é o que é exclusivamente. Então, não dá para dizer que na época de Platão se discutiu exclusivamente a teoria das ideias. Não, se discutia outras coisas. Na época de Sócrates se discutia exclusivamente o autoconhecimento. Não, se discutia outras coisas. Então, esse exclusividade, ele torna errado, porque não há essa questão da exclusividade, né? Enfim, e Aristóteles, ele viveu um pouco essa época da filosofia helenística. Aristóteles viveu um pouco o período socrático, o sistemático que é o dele, e também do helenismo. Então, torna tudo errado aqui. D. A valorização do indivíduo em sua ação, em detrimento da investigação lógica, fundamental em sua perspectiva como a de Aristóteles. Turma, a investigação da filosofia é uma investigação lógica, tá? A concatenação de ideias. Lembra, a gente não consegue falar em filosofia sem falar de razão. Então, a valorização do indivíduo e sua ação, massa. Mas em detrimento da investigação lógica, não dá para, na filosofia, a gente ser contra a investigação lógica das coisas. Não dá. Por isso que não é essa. E a E diz assim, ó. Predominância dos sistemas metafísicos voltados para a busca do bem comum, em oposição a perspectivas epistemológicas de Platão e Aristóteles. Bora com calma. Predominância dos sistemas metafísicos voltados para o bem comum. Turma, tá correto? Eu só me questiono sobre se essa predominância desse sistema metafísico. Porque aí aqui a questão maior não era nem a questão do bem comum, era do bem-estar em si, né, da ataraxia. Agora, em oposição às perspectivas epistemológicas de Platão e Aristóteles, está errado. A epistemologia, turma, ela é um ramo da filosofia que ela estuda muito a forma de conhecer. E a filosofia, ela está sempre discutindo essa questão do conhecimento, né? De como a gente conhece, se a nossa alma já sabe as coisas, se não sabe, se a nossa, se o conhecimento é inato ou não, como a gente conhece, que aí Sócrates vem dizer, conhece a ti mesmo. Então, dizer que houve a oposição a essa perspectiva epistemológica, ela torna a questão errada. Por isso que a resposta correta, a mais certa aqui, sem sombra de dúvida, é a B, B de bola. Não teria outra. Manu, tu resolveu essa questão? Manu, tá aqui? Peraí, tem gente querendo entrar. Tô, professor. Pronto, tu resolveu essa questão no Jade? Resolvemos. Ah, perfeito, então. Show, Manuzinha, valeu. Quarta questão. No livro escrito por Platão, Apologia de Sócrates, é narrada a trajetória de Sócrates em seus últimos momentos de vida, a defesa e sua condenação. Assinale a opção verdadeira. Escolha uma. A. Sócrates foi condenado por corromper a juventude, pois ensinava a arte da retórica, onde implicava que a juventude pensasse mais e aprendesse a defender o lado A e o lado contrário ao lado B. Turma, essa aqui tá errada. Por que tá errada? Porque diz assim, ó, ele foi condenado por corromper a juventude, ok, que na visão de Sócrates, até nesse livro ele diz que se corromper a juventude fosse ensinasse o jovem a pensar, ele estava corrompendo. Mas ele foi condenado por corromper a juventude. Foi um dos crimes dos quais ele foi condenado. Pois ele ensinava a arte da retórica. Quem é que ensinava a arte da retórica? Lembram que eram os sofistas? Onde implicava que a juventude pensasse mais e aprendesse a defender o lado A e o lado contrário de A. Quem fazia isso eram os sofistas. E Sócrates, na verdade, ele odiava os sofistas, como a gente já conversou. Então, a partir daqui, ó, do pois, está toda errada, porque quem fazia esse a partir do pois era Sócrates. Eram sofistas e não Sócrates. Então, B. Sócrates foi condenado por ir contra a democracia, porque acreditava que era um sistema político falho por permitir qualquer cidadão votar. Por ele, somente estudiosos da política poderiam votar. Turma, é assim, sempre, quando se discutiu política, para eles, o filósofo é que deveria ser o político. O cidadão ideal, Platão já falava isso, ele aprendeu isso, inclusive, com Sócrates, de que quem deveria mesmo tocar a política era Sócrates. Eram os filósofos. E não a maioria dos homens. E Sócrates, como a gente conversou bastante,
ele questionou muito a democracia, a forma de fazer democracia, ele questionou muito a questão da corrupção, porque naquela época já existia corrupção. É por isso que essa resposta aqui ela não está errada. Sócrates foi condenado por ir contra a democracia, porque acreditava ser um sistema falho, permitir qualquer cidadão votar. Para ele, somente os estudiosos da política poderiam votar, que eram exatamente os filósofos. Essa aqui está correta. A C. Sócrates ficou conhecido por aplicar a arte da retórica em seu discurso. Turma, a arte da retórica do discurso, o mestre da retórica, né, era muito mais os sofistas. O Sócrates, ele aplicava muito mais a maiêutica socrática. Sócrates não era aquele cara que chegava e ficava discursando para todo mundo. Na verdade, ele chegava e aplicava a sua exortação, como também o convite, a indagação que ele perguntava, e aí a ironia que ele achava o ponto de vista falho no argumento da pessoa, e aí a maiêutica. Então ele foi muito mais conhecido pela maiêutica que a arte da retórica. A arte da retórica que ensinava muito mais eram os sofistas e não Sócrates. Por isso que essa estava errada. D. Sócrates foi condenado por não acreditar nos deuses, algo que era refutado naquela época em Atenas. Na verdade, ele foi condenado por cultuar outros deuses, né? Outros deuses fora de Atenas, e não por não acreditar nos deuses. Tanto é que nesse livro, ele remete a os deuses o tempo todo. Então ele mesmo diz que nunca cultuou deuses que fossem deuses proibidos, ele até usa esse termo. Então não foi, turma, por não acreditar nos deuses, na verdade. Foi por não acreditar nos deuses de Atenas. Então, se fosse não acreditar nos deuses, era como se eles fossem ateus. Era como se fosse não acreditar nos deuses de Atenas e cultuar outros deuses que não deuses de Atenas. Tranquilo, pessoal? Então a resposta correta aqui é a B de bola. Tem gente querendo entrar. Acho engraçado. Acabar o semestre, a galera... Porra, mais gente querendo entrar. Vai dar certo. Deus está vendo. Vamos lá. Então, eu tomo essa quarta questão. A resposta correta é a B de bola. Vamos lá. Próxima, quinta questão. O período helenístico tem por objetivo a busca da ataraxia, né, que é o estado de paz de espírito ou imperturbabilidade da alma. E com isso surgem várias escolas com diferentes ideias centrais. De acordo com o seu conhecimento sobre as escolas do período helenístico, assinale a opção verdadeira. Turma, o epicurismo, né? O epicurismo, turma, ele foi a única das 4 escolas que buscava o prazer. Ele foi o único que, assim, o prazer da carne. Porque muitas vezes a filosofia, ela não considera muito o prazer da carne, né? Ele acha que esses nossos sentidos, o prazer de comer, de beber, eles mais atrapalham a gente a felicidade do que ajudam, né? Porque, assim, a comida, ela traz aquele momento, por exemplo, de satisfação, a bebida traz aquele momento de alegria, de satisfação, mas depois tem toda uma rebordose, né? Depois você tem toda uma ressaca. Ontem mesmo eu passei na São Paulo, comprei logo 1,5 kg de sorvete de leitinho, comi quase tudo, tô aqui morrendo de enjoado. Então, boa parte da filosofia, ela critica muito esses prazeres dos nossos sentidos. Mas o epicurismo, ele foi diferente, porque o epicurismo, ele disse assim, não, eu acho que o prazer moderado é uma forma de buscar a felicidade. Até na aula eu falo, olha, tem uma frase que ele vai dizer que dá-me um pedaço de leite, dá-me um pedaço de queijo que eu me deleitarei num banquete. Dá-me um pedaço de queijo que eu me deleitarei num banquete. Muito doido, né? Mas, enfim. Então, diz assim, ó, o epicurismo tem como ideia central o prazer e que todos devem se entregar aos prazeres da carne e viver intensamente, libertar as pessoas do medo, ensinando a libertar-se do temor da morte e do temor da vida pela busca da felicidade e realização pessoal. Turma, aqui, primeiro, o epicurismo tem como ideia central o prazer e que todos devem se entregar ao prazer da carne e viver intensamente. Não é bem por aí. Não é viver intensamente, não é se entregar aos prazeres da carne. É se entregar de maneira moderada. Tanto é que dá-me um pedaço de queijo que eu me deleitarei no banquete. Ele não quer um banquete,
como a gente imagina que um banquete é. Ele quer o prazer moderado, uma boa conversa, jantar com os amigos, almoçar com os amigos, mas tudo moderadamente. Aí, libertar as pessoas do medo, ensinando a libertar-se do temor da morte e do temor da vida, na verdade, essa filosofia da coragem, ela é muito mais ligada ao estoicismo. Quando se fala de medo, quando se fala de coragem, é muito mais ligada ao estoicismo do que ao epicurismo. Então, essa aqui estaria errada. Aí, a próxima. O cinismo, e cinismo, turma, não tem nada a ver de cinismo com a questão de você ser cínico, né? Então, o cinismo tem como ideia central rejeitar todos os valores mundanos. Lembram de Diógenes de Sinope? Que eu até falo que ele era um cara que vivia num barril, que Alexandre o Grande, aí com cachorros, comendo ervilha, porque ele achava que essa questão, essa forma da sociedade de construir o mundo, a sociedade é uma forma que gera muita angústia na gente, né? Então, o cinismo tem como ideia central rejeitar todos os valores mundanos. Não deveriam existir governos ou propriedades privadas, casamentos sem religião oficial. O isolamento é o caminho para alcançar a felicidade. Corretíssimo. Até que Alexandre o Grande vai conhecer Diógenes, porque Diógenes era muito famoso, né? Por esse radicalismo, digamos assim, que ele tinha, de viver afastado de todo mundo. E Alexandre o Grande chegou para ele e disse assim, me peça o que você quiser que eu lhe dou. Ele só fez assim, que era mandando Alexandre o Grande sair do meio dele, porque ele estava atrapalhando o banho de sol. O Alexandre o Grande estava atrapalhando o banho de sol de Diógenes, né? Um barato essa história. Então essa está correta. Turma, o estoicismo, que é o que mais influenciou hoje todos esses livros de autoajuda, é muito do estoicismo, né? Que aí tem Zenão, de Cício, e é uma filosofia muito de coragem. O estoicismo tem como a ideia central viver de acordo com a natureza e a indiferenciar tudo que é externo ao ser. O homem deve buscar pelos prazeres da alma e não pelos prazeres da carne. Aqui, turma, não vejo erro nessa questão. Tá tudo correto. Se você vê os livros de autoajuda, é muito, muito isso. E o ceticismo vem com a ideia de que a razão das nossas angústias é por causa da existência das ideias opostas. E o caminho para a felicidade é discutir as ideias opostas à sua para encontrar a verdade absoluta. Falso. Realmente o ceticismo, ele vem dizendo que uma das razões das nossas angústias é por conta de ideias opostas, mas que você deve negar o juízo de valor, você não deve nem se portar nem com A, nem com B. Você deve suspender o juízo de valor. Então, se um é a favor do governo e outro é contra o governo, por exemplo, é você suspender seu juízo de valor, entender que aquilo ali não é com você, não ir atrás dessas discussões, porque aí é onde acabam as amizades, como a gente viu aí, né, nas últimas eleições. Então, o ceticismo vem com a ideia de que a razão das nossas angústias é por causa da existência de ideias opostas. E o caminho para a felicidade é suspender o juízo de valor. Não é nem ir atrás de um nem de outro, nem a discutir, né? Então, no ceticismo, a ideia central dele é isso. Por isso que a resposta fica fica F, aliás, VF. Resposta A de avião. Show de bola. Massa, professor, massa. Pode falar. Essa questão, na minha, né, aí tá dizendo a resposta incorreta, só que não mostra qual foi a questão que eu marquei, o item. Mas tá dizendo que tá incorreto. Não tem nada dizendo. Pois é, aí eu não sei. Porque aí, é pra estar assim, quando tá incorreto, esse xizinho. Pois é, não tem nada e não tá dizendo qual foi a que eu marquei também. Pois é, tu marcou? Eu acho que tu não marcou. Eu não lembro, pior. Tu deve ter esquecido de marcar. Porque esse aqui é o sistema, entendeu? Tu deve ter esquecido de marcar. Deve ter sido isso. Deve ter finalizado, achou que marcou e não marcou. Tanto é, pessoal, quando vocês fazem a prova... pode ter sido isso mesmo. Ficam as questões aqui do lado. Sempre olhem. Eu habilito aquilo para você ter cuidado de ver se marcou tudo. Entendeu? Infelizmente, tu não marcou. E aí, por isso que foi dada como errado. Que pena, viu? Entendi, pois é. Né? Prestar atenção na próxima Dá uma olhada vez. nessa parte aqui, porque ele fala o passo a passo, Porque, por exemplo, quando a prova foi iniciada, não foi marcado, no caso dessa prova aqui que eu tô vendo, né? Aí, 27/10, 10h50, ela salvou a resposta. E aí ela finalizou. Quando ela finalizou como correto. Entendeu? Dá uma olhada no histórico das respostas. Tá bom, vou dar uma olhada, sim. Show. Vamos lá, turma. Sexta questão. Marque as opções incorretas.
Escolha uma. O bom é que o Ava, ele me diz para marcar, aqui tá no plural, no singular, né? E o Ava tá dizendo para você escolher só uma, porque só é uma mesmo a errada. Vamos lá. A errada. O senso comum é o guia do homem para a solução das dificuldades diárias. É o discurso com o qual está habituado, orientando no seu dia a dia. Corretíssimo. A gente conversou muito sobre isso, turma. Não botar a bolsa no chão porque não dá dinheiro, não virar a sandália porque dá morte, não passar debaixo da escada porque dá azar. Enfim, o senso comum é o que nos orienta no dia a dia. Você tem seu senso comum, você sempre faz algumas coisas com base no senso comum, né? Isso está tudo correto. Não comer muita noite, porque senão você vai acordar enjoado, enfim. Essas questões, né? Aí a B, então aqui está correta, só que a gente está procurando a errada. A B, a filosofia nasceu não na Grécia propriamente dita, mas nas colônias gregas do Oriente e do Ocidente, a saber, na Jônia e na Magna Grécia. Essa questão caiu até na primeira, ou foi na primeira ou na segunda, não lembro, da V1. Igualzinho, eu repeti. Essa questão, turma, a Grécia propriamente dita, ela é bem menor do que o que ela já foi, né? Então, a Grécia, onde tinha Atenas, não foi propriamente onde nasceu a filosofia. Tanto é que os primeiros filósofos que a gente estuda são filósofos da escola jônia, lembram? Ou escola jônica. E aí que eram colônias da Grécia, e não na Grécia propriamente dita em si. Então essa aqui ela está correta ou não está errada. A filosofia também surgiu em colônias do Oriente, como a gente já conversou. Essa questão está igual a que caiu na AV1. Primeira ou segunda chamada, não lembro. C. No período cosmológico pré-socrático, a filosofia se ocupa fundamentalmente com a origem do mundo e as causas das transformações da natureza. Essa aqui eu acho que ninguém tem dúvida, né? Muito fácil. E aí a filosofia nasceu apenas na Grécia, após ela foi disseminada pelo mundo. Essa está errada, né? A gente falou disso várias vezes, que é uma visão muito... É uma questão fácil, né? Era muito fácil você saber que essa aqui era errada. Porque a gente falou muitas vezes, turma, que a gente tem um estudo, uma educação muito eurocêntrica, né? Que porque a gente foi dominado pelos europeus, a gente estuda que a filosofia nasceu na Europa, propriamente na Grécia. Não é basicamente assim, a gente falou que existiu a filosofia nórdica dos vikings, existiu aqui também os índios, existiu, ou seja, o mundo todo estava pensando. A gente que acha que a filosofia, né, o berço da filosofia ocidental, da forma como a gente estuda, é lá. Mas tem a filosofia oriental, tem a nórdica, tem a africana. Então, assim, não dá para dizer que a filosofia nasceu em si. A filosofia ocidental, da forma como a gente estuda, nasceu na Grécia, mas não apenas na Grécia, né? Por isso que está errado. Isso aqui eu acho que foi muito tranquilo de vocês acertarem. Se tiverem dúvida, pessoal, por favor, liguem o microfone e falem. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Aí, sim, comfort food é um abraço para dentro. É verdade, é verdade. Só que, Bruno, depois dá uma ressaca, né, cara? Não sei se você fica com essa ressaca, seja comendo muito, seja tudo no extremo, né? Se você fizer academia ao extremo, se você trabalhar ao extremo, geralmente as coisas no extremo, elas causam uma coisa meio ruim. Não, o pior é que o senhor falou que me dá um pedaço de queijo que eu me deleitarei do banquete. Para o senhor a frase tinha que ser diferente. Tinha que ser mais ou menos algo como: me dê 1 quilo de São Paulo que eu me deleitarei. É verdade, cara. E o pior é que aqui em casa sempre tem muito doce, sabe? Aí eu peguei São Paulo, meu irmão, o que eu fiz ontem, ninguém merece fazer o que eu fiz, mas foi bom. Peguei aquele doce de leite da Havana que eu tenho, aí eu tenho uma cobertura aqui da Empório Brownie, de um negócio que eu comprei bem grande. Oxi, só saí misturando tudo, foi muito bom. Mas, como tudo demais faz mal, professor. O açúcar diminui como se diz, a imunidade. Então, não é muito bom você ficar comendo muito açúcar na quarentena. Também acho, Bruno, também acho. Falo pra mim isso todo dia. Vai dar certo. Mas, assim, eu já até andei melhorando, sabia? Eu tô me achando até mais equilibrado. Graças a Deus. Vai dar certo. Show. Então, vamos lá. 7ª questão. Se tiver alguma dúvida, por favor, ligue o microfone e fala. O conhecimento científico, até agora a gente tem uma que eu vou mudar a resposta, né, turma? Que é aquela que vai para A, que é a segunda questão aqui na minha, não sei qual é a na sua. Então, vamos lá. O conhecimento científico é conquista recente da humanidade, datada de 400 anos. Na antiguidade grega, ciência e filosofia achavam-se vinculadas e se separaram
apenas no século XVII, com a Revolução Científica iniciada por Galileu. A gente vai conversar sobre isso também. A partir dessa leitura do trecho, assim como seu conhecimento sobre o método científico, assina a opção correta. Escolha 1. As explicações científicas das quais o método científico é composto visam a formulação de enunciados gerais. Por exemplo, 2 lugares não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, a explicação científica dos quais o método científico é composto visam a formulação de enunciados gerais. Ou seja, que é sempre aplicada a tudo. Existe uma força que puxa todos os corpos para baixo, que é a gravidade, sendo alcançados pelo exame das diferenças e semelhanças das propriedades do fenômeno, de modo que, em um pequeno número de princípios explicativos, possa unificar um grande número de fatos, tá? Corretíssimo. Então, vai experimentando. A gente conversou muito sobre o método científico e vale ali para todo mundo. É o que a gente está vendo, turma. O método científico é o que a gente está vendo aplicado para as vacinas agora, né? Então, se recruta um percentual de pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, analisa a eficácia da vacina, tá dando certo, então vamos ampliar esse grupo, né, que aí tem a vacinação em teste, que até estava sendo feita aqui no Brasil, validou, então, quer dizer que essa vacina é eficaz para todo mundo que habita o mundo. Então, realmente, de números e princípios explicativos, posso unificar um grande número de fatos. Está dizendo assim, que através dessas experimentações, acaba trazendo enunciados, leis gerais. A está correta, turma. Perfeito. B. A matematização da ciência adquiriu grande importância no método científico de Sartre. O Sartre, pessoal, ele foi mais humanista. A gente vai conversar mais sobre ele na filosofia moderna. Na verdade, o Sartre ele é mais conversado na psicologia. Ele é mais focado no humanismo, e o humanismo ele tende muito a identificar os fenômenos do ser humano em si, não a matematização em si. Talvez se trocasse Sartre por Galileu, aí estaria correto, mas não por Sartre. Aí C, o método científico experimental das ciências da natureza, em tese, seria constituído pelas etapas de observação, hipótese, experimentação, generalização e teoria. Pode-se afirmar que esta ordem é seguida em cada procedimento, ou seja, não há ocorrência de variações. Na verdade, pessoal, há sim a ocorrência de variações. Muitas vezes você cria uma hipótese, eu até falei para vocês que quando vocês fizerem monografia 1, vocês vão criar uma hipótese. Primeiro se cria a hipótese, depois se observa, depois se experimenta, né, observa, depois pode generalizar. Normalmente o método científico tem essas fases, mas o que torna errada essa questão é dizer que não há ocorrência de variações. Essa aqui está errada. Portanto, a gente falou sobre isso. E a D, apesar da revolução científica iniciada por Galileu, Bernard, médico e fisiólogo, aliás, francês, foi aquele que sistematizou o método científico na área das ciências naturais. Além disso, também é possível afirmar que a síntese newtoniana foi basilar para a sua experiência e o resultado com o coelho trazido do mercado, os quais tinham a urina clara e ácida, características de animais carnívoros. Frente a isso, Bernard pôde ser considerado tão importante quanto Galileu em relação à estruturação da Revolução Científica. Turma, na verdade, a estruturação da Revolução Científica ela é muito mais dada por Galileu. Eu nem lembro de ter conversado sobre Bernard com vocês, sobre isso. É uma questão, turma, que ela... Eu vou fazer assim, turma, nessa questão, porque eu não conversei sobre o item D. Eu não sei se alguém marcou o D, tá? Se alguém tiver marcado o D, eu vou tentar considerar, certo? Porque eu não falei sobre a D de dado. Mas o resto eu falei. Deixa eu só anotar aqui. D, Evolução Científica, Galileu, considerar... Eu fiz essa questão com vocês. Tu lembra, Manuzinho? Eu não fiz não, né? Essa questão com os alunos. Manu, se tu tiver aí, se tu lembrar, tu me fala. Foi uma questão que caiu num concurso público, mas eu não lembro de ter falado para vocês de Bernard, então não acho justo ter cobrado isso. Eu não observei. Mas vamos para frente. Se você marcou a D, eu vou considerar. Oitava. Para Platão, o homem é um ser dual, isto é, corpo e alma. O corpo está ligado ao mundo dos sentidos, que é esse. Tem defeitos e tem um fim. Já a alma é a morada da razão. Ela é eterna, abstrata, não conseguimos ver nem tocar. Sobre o mundo inteligível e o mundo sensível, segundo Platão, assinale o item verdadeiro. A. O mundo inteligível é aquele que todos temos como real, único e verdadeiro.
Nele está a representação da ideia perfeita das coisas. Turma, o mundo inteligível é o mundo das ideias. Para Platão, esse mundo que a gente tem como verdadeiro, como real, esse aqui da gente, é o sensível. Então, o mundo sensível é aquele que todos temos como real, único e verdadeiro. Nele está a representação das ideias. A gente até conversou aqui para Platão. Aqui, eu, você, tudo que é material, tudo que é matéria, é a cópia imperfeita do que está no mundo das ideias. Então, no mundo das ideias, que é o mundo mais abstrato, tem a cópia perfeita de tudo. Então, quando se cria a vacina da Covid, por exemplo, é a cópia que nesse mundo da gente, que para Platão é um mundo sensível, é a cópia imperfeita de tudo que está no mundo das ideias. Então, está errado aqui o mundo inteligível. Estaria correto se fosse o mundo sensível. B. O mundo sensível é aquele que existe a essência de tudo. Falso. O mundo inteligível, que é o mundo das ideias, que é o mundo de Parmênides, onde tudo está parado, onde tudo tem a essência. Então, o mundo sensível é aquele onde existe a essência de tudo. É um plano superior ao nosso em que vivemos. O que está errado aqui, no lugar de sensível, você bota inteligível. C. O mundo sensível é um plano terreno, ok, onde temos a ideia e não a essência das coisas. Para alcançar o plano superior, é necessário o conhecimento matemático. Turma, na verdade, não. Na verdade, o mundo sensível é o plano terreno, onde temos a ideia e não a essência das coisas. Na verdade, onde temos a cópia, né? A ideia está no mundo das ideias. E não a essência das coisas. Essa parte aqui está correta. A gente não tem a essência das coisas. Agora, onde para alcançar o plano superior é necessário a racionalidade. Não dá para falar de filosofia sem falar de razão. Aí até a gente conversou que Platão, ele categorizou, né, os conhecimentos da seguinte forma. Qual é o conhecimento mais precário? É o conhecimento por meio da imagem. Conhecer algo pela imagem, né? A gente até falou do Instagram. A gente olha a galera no Instagram, acha aquela vida perfeita, maravilhosa, mas ali é só uma imagem, um conhecimento muito precário. Pode ser perfeita, maravilhosa, mas também pode não ser, né? Aí depois disso, é o conhecimento com base nos sentidos, porque para Platão os nossos sentidos nos enganam. Depois disso, o conhecimento matemático, né, as fórmulas matemáticas, que já é um conhecimento mais abstrato. Platão gosta muito de abstração, né? E aí o conhecimento matemático é um conhecimento válido, mas ainda não 100%. Para Platão, o conhecimento mais válido é a racionalidade, é a razão. Então, por isso que não é a C de casa. D. O mundo, se tiverem dúvida, por favor, liguem o microfone, turma. O mundo sensível tem esse nome por ser sensível aos sentidos humanos. Por conta disso, é comum achar que esse seria o mundo real, cujo, na verdade, seria o mundo inteligível, onde está a essência de todas as coisas. Exatamente. Esse mundo tem esse mundo sensível, né? Porque é o mundo dos sentidos, né? Dos sentidos dos seres humanos. É comum que a gente ache que esse mundo é o mundo real, como o próprio Aristóteles achava que esse mundo da gente é o real. É que, na verdade, seria o mundo inteligível, o mundo real. E é no mundo inteligível, que é nesse mundo das ideias, né, que está a essência de todas as coisas. Então, como ele está te perguntando sobre Platão, o item D é o único que está correto. Eu acho que assim acaba a matéria. Para quem chegou depois, turma, essa questão aqui, ó, essa questão, a segunda, tá? A resposta correta vai ser a A de avião, tá? E não a D como está marcada, vai ser a A de avião, para quem chegou depois, só para vocês conferirem. Tudo bem, turma, até aí? Já engordei só de ouvir. O Renato é engraçado. A Renata é engraçada. Mas eu tô melhor quanto a isso. Pessoal, essa foi a primeira chamada. A segunda chamada era para você fazer um trabalho. Eu ainda não conferi a segunda chamada, eu ainda vou analisar, né, de quem mandou. A segunda chamada era para você fazer um trabalhinho. Teve gente que preferiu fazer a segunda chamada do que a primeira. Como era a segunda chamada? A segunda chamada, você ia fazer um mapa conceitual. Aí eu botei um exemplo de um mapa conceitual que eu mesmo fiz, bem fácil. Eu coloquei alguns aplicativos que você podia usar, se você quisesse você podia fazer à mão também, e ia me apresentar esse mapa conceitual. E aí, eu ainda vou analisá-los, quando acabar essa aula aqui, aí eu vou analisar, e eu acho que a nota de vocês eu lanço daqui para sexta-feira, tá? Se Deus quiser, até amanhã já está lançada, mas daqui para sexta-feira, sem dúvida, eu lanço a nota de vocês. Bom, é isso. Toma alguma consideração? Eu vou fazer 2 alterações na prova de vocês. Essa segunda, a correta vai ser o item A, e a do Galileu, se você marcou a questão do Bernard, você vai ter o ponto também. São essas 2 alterações. Alguém quer comentar alguma coisa, turma?
Sim, não, mais ou menos. Parar uma gravação aqui.